Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. O que é que faz parte dessa violência doméstica? Né? Quais são... É só violência física ou tem outros tipos de coisa que englobam aí a violência doméstica? Bom, primeiramente, a violência doméstica, ela engloba o abuso financeiro, o abuso verbal, o abuso físico, o abuso emocional. É uma série de abusos e que é muito importante sabermos detectar antes de chegar a um extremo. E quando eu digo extremo, inclusive a morte. Por exemplo, Espanha, hoje, ela é um dos primeiros, um dos países mais altos em homicídio, em feminicídio. E, infelizmente, é uma luta. Você consegue detectar a luta dessas mulheres pela sobrevivência. Eu estou falando de mulheres espanholas, não estou falando de mulheres estrangeiras. Infelizmente, Felipe, é um assunto que está aí, que todos nós conhecemos. A violência doméstica não é só entre homens e mulheres, é uma violência geral, pode ser de filhos e pais, pais e filhos. É o âmbito doméstico. Mas, exatamente, mas o que nós prestamos mais atenção é justamente as relações. Né? Sim, de homem e mulher. De homem é e o que mulher. mais chama atenção. Exato, é o que, digamos, é mais divulgado, né? E, infelizmente, é uma questão que está aí, que aumentou. Durante a pandemia, inclusive, os casos de mulheres agredidas e homens agredidos também praticamente triplicaram. As denúncias foram muitas. Você imagina ficar isolado em quarentena com seu abusador ou com a sua abusadora. Imagina. 24 horas. Se você tem um cachorro, você tinha desculpa ainda de conseguir sair com o animal ou de fazer compras, mas se você não é um trabalhador da área de saúde, você tinha que ficar confinado. Porque eu imagino que para uma pessoa que vive numa situação dessa, homem e mulher, né? Que é o mais... Vamos tratar o homem como um abusador, que é o mais comum, né? Aí o homem sai para trabalhar, é o momento que a mulher tem o alívio, às 8 horas ali que ela tem o alívio. Aí ele volta, aí Na verdade, não é um alívio. Aquele período que ela tem é o período de agonia dela. O período que ela fica pensando é a hora que ele vai voltar, o que vai acontecer, o que ele vai fazer, como ele vai chegar. Ela não tem um alívio. A mente dela, porque quando ele está ali, ela já está mais ou menos sobressaltada do que pode acontecer. Entendi. Né? Mas quando ele não está, é como um overthink. Ela fica pensando de como vai ser o momento que ele abre a porta. É que um dos maiores sintomas dentro dessa situação caótica do abuso é o sintoma de alerta. A mulher, né, ou enfim, a pessoa vítima, ela tá o tempo todo em sintoma de alerta. Então, assim, o que pode acontecer? Será que se eu colocar a xícara desse jeito, ele vai ficar brabo? Será que se ele chegar do trabalho estressado, ele vai descontar em quem? Em mim. Então, será que se eu fizer tal coisa, eu falar de tal forma? Então, aquele sintoma de alerta tá o tempo todo em volta daquela pessoa e vai gerando uma pressão psicológica tão grande, que essa pessoa vai se diminuindo num nível tão forte que ela simplesmente deixa de existir pelas próprias vontades. É a vontade do outro que impera o tempo todo, né? Então, assim, é uma angústia que mesmo ele estando ou não estando, para essa vítima é angustiante, né? Fora os casos de que, geralmente, hoje em dia, a gente tem muita câmera dentro de casa, né? Então, é muito comum. Então, a vigilância constante do abusador é mesmo se ele tá fora, né? Eu sei de vários casos, assim, que a pessoa tá o tempo todo controlando pelas câmeras. O que tá fazendo? Por que tu foi lá? Mas quem que te ligou? Quem que te mandou mensagem nessa hora? O tempo todo, ou o GPS, hoje em dia, que a gente tem... Onde você foi? Por que você passou por esse lugar? Onde você estava? O que você estava fazendo aí nesse exato momento? E parece tão absurdo quando a gente fala assim, mas às vezes para a pessoa que está vivenciando aquilo, para a pessoa que está vivenciando aquilo não é um absurdo, porque ela entende como se a pessoa fosse cuidador,
Não, ele tá só me protegendo, ele só fica preocupado se, sei lá, vão assaltar a casa, ou ele fica preocupado se eu não vou sofrer um acidente no caminho, então... Na verdade, esse é o papel do abusador, é Isso. fazer com que a vítima se sinta protegida por ele. Eu faço Ele isso por você, manipula certo ponto, Exatamente. até um ponto que a pessoa tá, tipo, agradecendo por ela tá fazendo aquilo. Exatamente. Ele passa de algoz ao herói. Uhum. É ele que cuida, ele não está controlando, ele está protegendo a vítima de sofrer algum tipo de problema no futuro. Ou se ele dá um dinheiro para ela e quer a nota do que ela gastou, é porque ele protege ela de uma maneira com que ela possa gastar com coisas que sejam boas para ela. Uhum. Sabe? É sempre eu faço por nós, né, a fala. Eu faço Sim. isso por nós. Exatamente. Tu não consegue enxergar que eu faço isso por nós. Mas esse questionamento da mulher vai acontecer quando as pessoas de fora começam a alertar ela sobre... Nossa, mas é assim... Que estranho, né? Que diferente e tal. Por isso ele isola. Exatamente. Ele precisa isolar a vítima. Já isolou essa Entendi. vítima, né? Então, esse existe um modus operandi Tem, também, claro. né? Nesses... Existe o abusador, ele sabe perfeitamente o que ele tem que fazer. Por exemplo, numa caça, o que você faz? Você isola, A presa. como predador, você isola a presa do grupo para que se torne uma presa mais fácil. Entendi, mais vulnerável. Mais vulnerável. Então, aquela mulher já com digamos, já vê aquele abusador como o herói, como o provedor, como o cuidador, e não como o controlador narcisista que está buscando usá-la da pior forma possível. Né? Quando eu digo usar, é usar em todos os sentidos. É sugar a energia, o emocional. Não é usar só uma questão física, é num todo. Porque aquela vítima representa isso. Um brinquedo na mão dele que ele pode usar. Então, ele precisa isolar do grupo familiar. Ele precisa isolar dos amigos para que ela não seja alertada. E ter a certeza que, ainda assim, se ela for alertada, ela tem a convicção de que ele é o amor da vida dela e que ele só faz isso para cuidar dela. Não, e você tá falando uma coisa de isolamento, mas a gente que já veio para cá já tá isolado, de certa forma. Então, Mais ficamos... fácil. As mulheres ou os homens ficam mais vulneráveis. Sim, porque você vem para cá, você não tem os seus amigos lá, a sua família. Exatamente. E geralmente as pessoas falam, mas a gente alertou, a gente tentou mostrar para essa pessoa por que ela não sai dessa situação, né? Às vezes quando já chegou, por exemplo, numa violência física, né? Mas se tu pegar essa pessoa, essa vítima, tu vai ver que o histórico emocional dela é totalmente de uma pessoa dependente. Dependente emocionalmente. De alguém. De alguém, exato. Não, então, não necessariamente só do abusador lá. Isso, mas daí tu pega uma imigrante que vem pra cá, né? A gente já se sente desprotegido, a gente já se sente vulnerável, né? Então a gente encontra alguém que é daqui. A gente tem a ilusão de que isso vai facilitar o meu caminho. Vai me dar o visto, ok, é um dos porém, mas daí eu vou conseguir trabalhar full time, então eu vou conseguir ter mais dinheiro, então eu vou conseguir ter uma estabilidade. Essa é a imaginação, né? Só que quando cai numa situação dessa, isso tudo se desmancha. Mas para ela ainda acredita que aquilo ali tá sendo melhor do que ela tá aqui, sei lá, como estudante ou sozinha, ou ter que voltar para a cidade, pro país de origem, né? Ela precisa acreditar, né? Ela precisa Porque também acreditar. muitas vítimas entram em negação. Sim. Então, se por algum motivo ela se permitir abrir os olhos, ser tratada ou escutar o que outras pessoas, profissionais ou não, estão alertando, ela vai ter que tomar uma atitude. E naquele momento, às vezes, não é possível para ela. Ela não tem forças para tomar atitude, porque requer abrir mão de um castelo, de um mundo que ela construiu. E que, de uma certa maneira, porque o abusador consegue isso também, faz com que a vítima se sinta segura dentro da própria prisão. Sim. Difícil isso, né? Como você zona de falou aí, conforto, essa né? coisa, A né? zona de conforto. Do próprio visto. Não, eu tô segura aqui, eu tô com visto, eu tô com tal Pelo coisa. menos eu tô conseguindo trabalhar full time dessa forma. Sempre Eu tem vou, isso no eu vou começo, pelo mediando a menos. situação, né? Essa história do ele vai mudar. Ele é assim mesmo. Ele é assim mesmo, né? Ou é porque ele foi traumatizado. Sempre tem uma desculpa
para você não ver. Justificar o comportamento Exato. abusivo. O pior cego é aquele que não quer ver, né? É aquele velho ditado. E quem passa por uma situação de abuso é muito isso, assim. É tão triste para ela enxergar a realidade que ela prefere não ver. Então ela começa a inventar mil e uma maneiras de mentir a própria realidade para si mesmo, que ela acredita, né? Uma mentira contada 10 vezes vira uma boa verdade. Então, a vítima mente tanto para si mesmo, para tentar lidar com aquela situação que tá doendo, que é dolorida, que é um processo difícil. E estando aqui fora, assim, com vários relatos que a gente já vivenciou, é tão inseguro o tempo todo que para ela ainda não é a pior situação, entendeu? Porque às vezes não tem a agressão. Então, não tem a pior parte, que é a agressão, vamos dizer assim. Agressão física. A agressão física, exato. Mas tem a psicológica, tem a emocional. E aí ela acha que ela domina a situação e depois passa, porque vem o ciclo da violência, né? Daí a gente não pode deixar de falar sem abuso, sem falar do ciclo da violência, que é onde a pessoa estoura, né? Tem a ação, aí ela vem com a palavra do arrependimento, vem com as atitudes de arrependimento e depois volta de novo para a situação. Então, se fica nesse ciclo de violência o tempo todo. E pede perdão. E diz que se arrependeu. E aí a pessoa fica compadecida, então ele vai mudar. E aí dura ali 1 mês, 2, 3 semanas no máximo. E acontece uma situação de novo. E ele fala, não, mas dessa vez vai ser diferente, eu te prometo. E a situação... Isso quando o abusador também não culpa a vítima do comportamento dele. Eu fiz isso, mas eu só estava tentando te proteger e você não me entendeu. Você não compreendeu o meu ponto de vista. Você não respeitou o que eu estou fazendo por você. Você não dá valor ao meu cuidado com você. Então, a vítima, na verdade, ela começa a acreditar que ela está botando o relacionamento deles a perder. As atitudes delas que tá causando isso aí. As atitudes dela que estão causando comportamento agressivo, abusivo dele, porque, afinal de contas, ele faz tudo por ela. E aí? É que quando a gente fala isso de fora, assim, é muito claro pra mim, assim. Quando a gente fala isso de fora, parece ser tão claro. Tão fácil de tu identificar, mas como ela não tá vendo, como a pessoa não percebe. Só que pra quem tá no meio do furacão... sabe aquele velho ditado assim do sapo que fica quando tu cozinha o sapo na água, tu vai esquentando aos poucos, ele vai resistindo. A situação de abuso é isso, assim, a pessoa vai tentando se adaptar, e nisso ela já entrou numa exaustão tão grande quando já tá num caso de violência física ou sexual dentro de uma relação, que ali ela não tem mais força. Daí ela não tem psicológico mais pra dizer, não, quero sair disso. Se não tiver um apoio, se não tiver uma família, enfim, alguém que ajude a resgatar nesse momento... É como uma droga. Exatamente. Dificilmente a pessoa vai sair daquela situação antes de uma tragédia acontecer. Inevitavelmente acontece a agressão física. Inevitavelmente, quando a pessoa é um abusador, é uma coisa que vai crescendo a um ponto de que inevitavelmente vai acontecer isso, ou... vários casos não dá pra dizer que é 100%, não dá. entendeu? Não é 100% dos casos vai chegar à violência física. Mas a maioria deles culmina nisso, justamente por esse comportamento de se esperar pra tomar uma atitude, entendeu? Entendi. Então, justamente às vezes num casamento, onde aquela coisa de tem que salvar o casamento, o amor suporta tudo, essas coisas antigas que a gente ainda carrega culturalmente, né? Então, a gente tem que dar tudo pra superar o casamento, isso é só uma fase. Então, a pessoa vai se sobrecarregando tanto que aí, dependendo de até onde vai tudo isso, vem a agressão física, porque chega numa exaustão. Na verdade, a agressão física, ela pode, claro, deixa marcas fisicamente em você, mas pode ser, por exemplo, uma agressão de jogar apenas um copo na sua frente, jogar um prato de comida que você ponha na mesa, tacar na parede, dá um murro na parede. Exatamente. Então, não necessariamente vai te tocar fisicamente, mas vai quebrar algo ao seu redor para dizer, a próxima é você. Uma forma de intimidar.
Geralmente é isso que acontece, na verdade, né? O físico de ficar roxo, assim, é a da extremo do extremo. Porque o abusador, ele não pode demonstrar para os outros, porque ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Então, não pode chegar no outro, do outro ver aquela agressão, né? Então, assim, o agressor que vai te deixar roxo, vai deixar roxo a vítima, é aquele que já não se importa mais com o que os outros pensam, porque ele já manipulou tanto a vítima que por mais que os outros digam, ela não vai enxergar. Não, e a vítima vai encontrar uma desculpa para justificar aquele roxo. Ela caiu da escada, ou ela bateu a perna em algum lugar, ou ela quebrou o braço fazendo alguma coisa dentro de casa. A vítima, normalmente, ela não expõe o agressor. Ela expõe o agressor em duas circunstâncias extremas. Uma é o medo. O medo quando ela entende que ela pode morrer. Então ela vai expor num grito de sobrevivência. E a outra é quando ela está com muita raiva. Com muita raiva do agressor. Mas essa raiva passa. Se ele pedir desculpas, ela vai perdoar. O abusador vai fazer ela entender que a culpa foi dela porque ele se comportou dessa forma. E tudo volta. É uma coisa, é um círculo, né? Vicioso, né? O medo, normalmente, eu costumo dizer que o medo é melhor que a raiva, porque a raiva passa. O medo, a pessoa vive com aquela... Principalmente se ela tem filhos, se tem crianças envolvidas nesse matrimônio, se eles estão fora do país, com crianças no meio. Então, aí a mãe se preocupa se as crianças também vão ser agredidas, né? Muitas mães acabam tomando posturas e decisões por amor não a elas, aos filhos. Tem uns casos bem famosos que agora, recentemente, nós estamos acompanhando também. Então, por amor aos filhos, elas acabam tirando uma força, porque requer força, requer coragem, uma coragem que muitas vezes nem elas sabem que tem. Para ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder.